O terceiro componente do modelo inicial do Hitch e Baddeley é o executivo central, né, que seria um controlador de atenção em vez de um sistema de memória propriamente dito. Né? Então, o modo como o executivo central opera foi proposto inicialmente por Norman e Challis, que eles assumiram que tinha dois modos de controle, né? Sendo um automático, baseado em hábitos existentes, né? O que na literatura de Dual Process Theory, né? Teoria do processamento dual, é chamado de sistema 1, ou processo de tipo 1, algo desse tipo. E o outro modo de controle seria o que realmente precisa do executivo central, né? Que seria um controlador de atenção com recurso limitado, né? Recurso de atenção limitado. Então, dirigir um carro seria, né, para quem sabe dirigir, né? Quem sabe dirigir, quem está acostumado a dirigir um carro seria um exemplo do primeiro tipo, ou seja, um controle semiautomático. As atividades envolvidas em dirigir um carro, elas são relativamente complexas, né? De modo que conflitos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, de continuar dirigindo e reduzir a velocidade em resposta a um sinal vermelho, alguém que atravessou a rua correndo, uma criança que atravessou a rua correndo, algo desse tipo, né? Só que a ideia, assume-se que esses procedimentos, quando são bem aprendidos, a gente passa a resolver esses conflitos de maneira automática ou semi-automática, né? Como esse comportamento, então, acaba sendo baseado em hábitos bem estabelecidos, ele requer pouca atenção, né? Você já deve ter tido a experiência, por exemplo, de estar dirigindo e meio que apagar e só apagar, no sentido assim, de não prestar atenção no caminho, só chegar em casa, né? Às vezes eu tinha uma rua que eu sempre pegava essa rua para ir para casa, e às vezes eu estava indo para outro lugar e por o fato de eu pegar essa rua, eu acabava indo para casa, né? Meio que automaticamente, né? Então você pode até pensar, pô, será que eu estava consciente quando eu fiz isso, né? Provavelmente estava, mas provavelmente estava pensando em outro assunto, deixando essas decisões rotineiras, por exemplo, quando frear, qual rua você dobrar, para seu sistema de resolução de conflitos, né? Quando a resolução automática de conflitos não é possível, né? Quando acontece uma emergência, uma criança atravessa a rua, algo desse tipo, então um segundo sistema ele é acionado, que é o que o Baddeley chama de sistema atencional supervisor, SAS, né? E é esse aqui que demanda gasto de atenção. Esse sistema é capaz de intervir no processamento automático em favor de uma das opções em competição ou de ativar estratégias de busca de soluções alternativas. Então, é o componente do SAS que se presume ser crucial no executivo central. Tá? Então, alguns psicólogos, como Charles, estão particularmente interessados em pacientes com dano no lobo central, no lobo frontal, né? Porque se presume que esse controle atencional, esse sistema de atenção supervisor, o SAS, ele é rodado no lobo central, né? Então, esses personagens que têm, esses participantes, né? Participantes que têm lesão no lobo frontal, têm problemas de controle. Na verdade, o tumor é esse branco aqui, ó. Eu acho, né? Na verdade, eu não sei. Coloca no comentário quem souber melhor que eu. Então, esses caras, eles parecem ter problemas de atenção. Então, um paciente RR, por exemplo, ele tinha dano no lobo frontal e ele era solicitado em uma sessão de terapia a medir ou cortar, né, uma fita e cortar do tamanho certo. Então, ele persistentemente pegava a fita no lugar errado, né, deixando os comprimentos muito curtos. E quando era apontado para ele, olha, tá cortando muito curto, ele falava o seguinte: eu sei que eu estou fazendo errado, mas ele era incapaz de mudar a ação dele, né? Porque ele estava no processamento automático e ele não conseguia interferir, né? O SAS dele não conseguia interferir na ação, porque ele tinha esse dano no lobo frontal. Alguns desses pacientes têm o que se chama de comportamento de utilização, no qual ele faz uso de forma desinibida de tudo que está ao seu redor, né? Então, por exemplo, se o psicólogo está com uma xícara de café, o paciente vai e pega a xícara e bebe. Ou se o psicólogo está com uma seringa na mão, ele pega a seringa e se injeta, né? Então, na ausência do controle, né, do SAS, esse paciente parece recorrer ao controle baseado em hábitos, né? E ele acaba respondendo automaticamente a qualquer estímulo ou qualquer oportunidade oferecido pelo ambiente. Então, ele não tem o controlador que breca a ação dele, né? Ele simplesmente reage a todos os estímulos que ele tem.
Então, assim, acredita, por isso, que os lobos frontais sejam a parte do cérebro necessária para o funcionamento dos sais, né? E que danos dessa região podem levar a falhas no controle da atenção, especialmente quando os danos não são extensos e afetam tanto os lobos frontais direito e esquerdo, né? Uma das principais funções do executivo central é o foco atencional, ou seja, a capacidade de direcionar a atenção para uma tarefa específica, ou para direcionar da atenção de uma tarefa para outra, ou brecar a atenção, né? Então, a capacidade atencional atribuída, outra capacidade, é dividir a atenção entre duas tarefas, né? Por exemplo, conversar com o passageiro enquanto dirige. Em geral, isso ocorre até de maneira segura, né? Porque você está dirigindo no modo automático, né? E daí você consegue focar sua atenção no passageiro. Se a situação se tornar complexa no trânsito, geralmente o motorista vai fazer o quê? Ele vai parar de conversar e o passageiro vai entender o motivo disso e vai parar de conversar também. Só que esse não é o caso de uma conversa no telefone celular, né? Durante uma conversa no telefone celular, pode haver a tentativa da pessoa que está do outro lado da linha transmitir informações complexas ou discutir assuntos importantes ou até assuntos com conteúdo espacial, né? De modo que ela não vai ter a reação de ver que o trânsito está complicado e parar de conversar, né? Como a gente viu na parte sobre o esboço visoespacial, se as informações se a conversa for sobre questões espaciais, né? Por exemplo, está discutindo os cômodos de uma casa, como é que vai colocar o sofá na sua casa, isso pode interferir no próprio controle da direção, né? Porque o cara vai estar ocupando o seu esboço visoespacial, imaginando a casa, o sofá vai ficar na sala, vai ficar embaixo de tal janela, e isso interfere com o processamento da estrada, né? Do processamento espacial da estrada. Então, o perigo de telefonar enquanto dirige não resulta apenas do fato das mãos do motorista estarem ocupadas. Mesmo que você esteja conversando no telefone no viva voz, né, o perigo está no que seu cérebro deixa de fazer, porque está processando a conversa ou etc. A gente falou dos três componentes do modelo inicial do Baddeley-Ritch, né? Um dos grandes problemas desse modelo de três componentes era explicar como é que a memória de trabalho estava relacionada à memória de longa duração. A capacidade da memória para palavras numa sentença, né? A gente consegue, quando palavras estão numa sentença, a gente consegue memorizar cerca de 15 palavras, né? O que é muito maior do que nossos 7 itens, né? Nossa extensão. Então parece que aqui, né, a gente está, obviamente, nós estamos nos apoiando em informações gramaticais, né? Então, como a sentença ela tem determinada ordem, né, não é qualquer palavra que pode vir depois de qualquer palavra, isso facilita nossa retenção. Mas se você pensar bem, esse conhecimento gramatical que a gente tem está na memória de longa duração, né? E a questão é saber, então, como é que a memória de trabalho ela se comunica com a memória de longa duração, né? E exatamente para isso que o Baddeley começou a supor a existência desse episodic buffer. Então, o episodic buffer seria um sistema de armazenamento capaz de conter cerca de 4 blocos de informação, certo? Mas o importante dele é que ele guarda a informação num código multidimensional, ou seja, em uma variedade de dimensões diferentes, incluindo visual, verbal, semântica, né, que pode vir de diversas fontes, como memória de trabalho, da percepção e da memória de longo prazo. Cada uma dessas fontes de informação, a percepção, a memória de trabalho, a memória de longo prazo, utiliza um código de armazenamento diferente. Só que esses códigos eles poderiam ser combinados nesse episodic buffer, né? Então, esse conceito de episodic buffer ele está num estágio bastante prematuro de desenvolvimento, né? Então, por isso eu não vou falar muito dele, tá? Mas, de qualquer forma, o modelo do Baddeley atualizado, ele fica assim, né? Você tem principalmente duas mudanças. Uma delas reflete o vínculo entre memória de longo prazo e a parte fonológica aqui, tá vendo? Ele tem seta indo e voltando, e no esboço visoespacial tem seta indo e voltando, né? E a segunda modificação é a existência do episodic buffer, né? Que ele consegue, por exemplo, integrar
o que está sendo calculado, computado, está sendo cognificado no esboço visoespacial e na alça fonológica, né? Consegue juntar esses dois códigos, verbal e visual, numa informação coerente. E agora um ponto interessante é o seguinte, né? Tá, a informação seria recuperada do esboço episódico, né, de acordo com Bradley, por meio da consciência. Né? E isso relaciona o modelo de memória de trabalho de Bradley com uma visão influente sobre a função da consciência. Né? Você tem um neuropsicólogo Bars que ele sugere que a capacidade, a consciência, né? Ele fala assim, consciência consciente, serve à função de reunir fluxos separados de informação e uni-los, né? A palavra binding, em objetos e cenas percebidos, né? E o Bars ele relaciona isso à proposta de que a consciência serve como um espaço de trabalho mental que auxilia na realização de atividades cognitivas complexas, né? Em suma, na memória de trabalho, né? Então o Bars ele usa a metáfora do teatro, né? A consciência seria o palco, onde a peça é interpretada por atores que são vistos como análogos aos vários processos cognitivos interativos, né? Então a ideia seria que esse episódio buffer seria o lugar da consciência, seria o lugar onde a gente tem informação visual, informação verbal e juntada e feita sentido, né? É uma ideia bastante interessante, né? Obviamente não resolve o problema difícil da consciência, mas é um avanço sobre consciência, pelo menos uma hipótese sobre consciência, né? Vamos ver aqui o Bradley falando da relação entre memória de trabalho e consciência. E nos vemos na próxima. Tchau! Is working memory related to consciousness? A few years ago, I would have shied away from that as being a philosophical swamp or minefield. But in recent years, I've become more convinced that it's actually a tractable question and that consciousness is a way in which evolution has equipped us with a tool for pulling together information and allowing us to reflect on it and use it in order to plan for the future. And a system that does that essentially has considerable demands for working memory. So what about the, if you like, the conscious awareness aspect of consciousness? My feeling is that the episodic buffer provides a hypothesis for what might be involved here. I think the buffer allows information to be combined, bound together from many sources. It's within a system that can stand above it and reflect it, and perhaps even reflect on the reflection. So I think of consciousness as a biological function, a function that we're starting to understand,